Boa tarde, amigos. Eu queria agradecer a organização por ter me convidado por esse evento, saudar os presentes e a mesa que está participando comigo nessa atividade. Meu nome é Milton Balizo Santos, eu sou servidor da Fiocruz, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública e coordenador de um grupo de pesquisa que trabalha com tecnologias e práticas interativas na educação, na comunicação e na saúde. Temos um laboratório de experimentação, que é o Núcleo de Experimentação de Tecnologias Interativas, e trabalhamos basicamente com a internet e as tecnologias que surgiram na última década. Normalmente se fala em novas tecnologias de informação e comunicação. Nós preferimos falar de tecnologias interativas de comunicação e educação, porque, na realidade, existe uma mudança fundamental na internet a partir do início desse século, que é a introdução de tecnologias interativas, que desloca as atividades da própria internet de uma prática tradicional para uma prática nova que é centrada na colaboração. Antes de falar sobre as tecnologias propriamente, eu gostaria de recuperar a visão que nós temos da reforma sanitária. Quando surgiu a reforma sanitária, ela teve origem em duas preocupações fundamentais. A primeira era uma tentativa de questionar a lógica biomédica, que pensava a saúde apenas a partir das enfermidades, da cura das enfermidades, e que trabalhava com a ideia de que o homem é fundamental, que seria como uma máquina, que poderia ser consertada a partir das suas enfermidades. No início da reforma, se trabalhava com a ideia de que a saúde era algo mais amplo, que a saúde envolvia o homem e suas relações sociais e relação com o ambiente, e que, nesse sentido, era fundamental entender a saúde como uma prática de saúde e não como uma prática de cura da enfermidade. E as práticas de saúde tinham uma dimensão que era muito mais ampla do que o estudo da sua biologia e da possibilidade de intervenção num homem especificamente. Dentro dessa visão, quando nasce a reforma sanitária, se tem uma preocupação muito grande de ouvir a população e criar a possibilidade de ela participar no sistema de saúde. Se rompia com uma lógica biomédica. Mas, por outro lado, se tinha uma preocupação com a universalização da saúde, com a preocupação do acesso da sociedade à saúde, o que colocava um outro elemento, que era a importância dos recursos, a importância de ter recursos e obter possibilidades de tornar acessível o Sistema Único de Saúde a toda a população. O que acontece é que, na dinâmica concreta da vida, esse segundo aspecto ganhou a prioridade, inclusive porque era onde mobilizava maior número de recursos, e, nesse sentido, se abriu a possibilidade de uma participação mais ativa da atividade econômica, da atividade empresarial, que acabou dando-lhe a tônica e, de alguma certa maneira, dissolvendo o primeiro aspecto que eu coloquei, que era a relação com a população. Nesse sentido, hoje é fundamental que nós pensemos, nós temos uma pesquisa especificamente sobre isso, sobre a possibilidade de ligar as pontas do SUS. O que nós chamamos as pontas do SUS? Aquelas atividades que estão lá coladas de dentro da população. Por que unir as pontas? Porque, unindo as pontas, nós faremos que ela volte a ter a importância devida. No caso das tecnologias, nós podemos pensar essa situação da reforma sanitária. O fato de centrar na atividade econômica, o fato de colocar no centro a questão do acesso mais amplo à saúde, da mobilização de amplos recursos, levou a uma situação onde, na realidade, criou um excelente mercado para a indústria médica, a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos, e acabou esse aspecto se desenvolvendo muito. Por outro lado, os planos de saúde começaram a fazer uma pressão em relação aos médicos, no sentido da sua rentabilidade,
o que levava a encurtar as consultas, de modo a que a remuneração pudesse ser condizente com o exercício da atividade médica. O que acontece é que isso levou a que, gradualmente, o médico tendesse a colocar em segundo plano a escuta do paciente. A anamnese, que era fundamental dentro da lógica original da medicina, passou a ter um aspecto secundário. E o que significa a anamnese? A anamnese significa olhar o homem mais além da máquina biológica que ele é. Olhar o homem em suas relações sociais, ouvi-lo para fazer que isso apareça como um elemento que compõe a sua saúde, e, nesse sentido, poder discutir, inclusive, mais amplamente, como essa pessoa pode se comportar para preservar a sua saúde. O que aconteceu, então, que esses dois elementos, que é o investimento da indústria de equipamentos médicos, muito pesado, e, por outro lado, a necessidade de encurtar, dos planos de saúde, de encurtar o tempo do médico com o paciente, levaram a que a tecnologia se desenvolvesse basicamente no campo de dois elementos. Um, da questão da farmacêutica, da indústria de remédios. Outro, no sentido de equipamentos sensores, equipamentos que olhavam para aquela máquina humana em todos os seus aspectos. E a tecnologia que se desenvolveu nesse sentido é imensa e espantosa, porque hoje nós podemos ver cada centímetro do interior do organismo humano. O que acontece é que isso gera outras distorções. O peso dos investimentos nessa área, para que elas sejam rentáveis, leva no sentido de negar um outro aspecto da reforma, que era a gratuidade da educação, ou seja, que era a responsabilidade do Estado de fornecer a saúde para toda a população. E, nesse sentido, o que acontece? Ou seja, as máquinas passaram a ser tão importantes que começaram a levar a um aumento do custo da saúde. E os médicos passaram a cada vez mais reduzir a escuta dos clientes, a anamnese, porque, na realidade, as máquinas se mostravam muito mais eficientes para ele responder rapidamente, no sentido de entender rapidamente a dinâmica das máquinas, a dinâmica da máquina humana e as formas de consertá-la. Existe um outro elemento ainda se desenvolveu, também ligado à questão dos planos de saúde, que foram os prontuários, que eram um meio, quase um cadastro de clientes, ou seja, num certo sentido, mas que acabaram tendo um cunho justamente de ser um condensado de anamnese. Assim, cada médico, qual é a ideia do prontuário? Cada médico colocaria as informações que colhesse do paciente, junto com os medicamentos que ele receitava, junto com as imagens que ele colhia através de equipamentos, e com isso se teria acesso a toda a história do enfermo, ou do paciente, ou do homem que estava ali. Nesse sentido, o prontuário viabilizava, de alguma maneira, recuperar a prática da anamnese. Mas essa prática ainda não foi consolidada e não existe ainda uma política nacional sistemática e bem montada relativa à questão do prontuário eletrônico. Um último elemento, e é o que nós trabalhamos, é que, na realidade, começou a se desenvolver a partir do desenvolvimento da internet, do surgimento de redes sociais, ou seja, começou a existir uma outra possibilidade de escuta do cidadão, sobre a saúde do cidadão. Essa escuta é através da interação que ele tem com a internet, ou seja, a possibilidade que ele tem de participação da internet nas redes sociais, em comunidades virtuais, onde ele pode discutir a sua enfermidade com seus parceiros, com outras pessoas que têm os mesmos problemas que ele, e as mesmas práticas, os mesmos hábitos que eles, onde ele pode discutir com o técnico, pode discutir com o médico, ou seja, um ambiente onde estaria todo mundo
e, portanto, isso poderia ser uma oportunidade de recuperar essa lógica da relação da população com o sistema de saúde. No entanto, esse aspecto ainda não se desenvolveu, até porque a estrutura e a lógica da academia, e a lógica da medicina, e a lógica do serviço de saúde, a lógica do funcionalismo público, entra em contradição com essa escuta, porque ela parte basicamente da centralização como uma possibilidade de organização do sistema, e não a organização do sistema a partir da própria dinâmica das pessoas. Nós, como pesquisadores, procuramos trabalhar nesse sentido, procuramos pensar essas tecnologias, o que elas trazem de nova para o serviço de saúde, e experimentar. Por isso nós temos um núcleo, um laboratório de experimentação, experimentar as possibilidades que se abrem nessas atividades, nessas redes sociais, onde praticamente todo mundo hoje participa. Qual é a possibilidade que teriam elas de transformá-las numa reserva para uma ação de saúde? Por exemplo, hoje aqui no meu bairro tem um grupo na minha agência, no meu posto de saúde, tem um dos grupos dele, tem um grupo no Facebook, uma das organizações dele, tem um grupo de Facebook, onde se torna possível dar informações para os clientes, dar informações sobre o serviço público, onde se permite discutir, marcar as consultas, e, em última instância, se amplia o atendimento ao cidadão, de maneira que ele não tem o único contato dele, não deixa de ser quando ele está na frente de um médico. Com isso, ou seja, se poupam recursos, as filas diminuem e o cliente se sente mais sólido, mais confiante, porque ele vê que estão discutindo com ele no dia a dia os problemas que ele tem. Assim como nos postos de saúde, nas atividades da ponta do SUS, pode ser introduzidas tecnologias que aproximem com os cidadãos, nós temos também a possibilidade da utilização desses recursos para atividades de educação. Ou seja, hoje nós temos grupos de educação permanente utilizando a internet, e as redes sociais, nós temos cursos à distância, nós temos um conjunto de atividades do dia a dia, na pesquisa, que nos mostram a imensa possibilidade que temos desse caminho. Nós estamos aqui, por exemplo, usando um recurso da internet para eu participar desse evento. Nós temos aqui, eu tenho aqui uma orientanda que está justamente cuidando dessa atividade junto com o evento, está ajudando a organizar o evento utilizando a internet, e está, inclusive, aqui fazendo uma pesquisa, onde ela está chamando pessoas que trabalham com transplante para organizar uma comunidade virtual que possa servir de base para sua pesquisa, mas também que possa servir para refletir sobre as questões relacionadas a transplantes, que são questões que merecem muita discussão dentro dos médicos, dentro do SUS, com as enfermeiras, com os assistentes, todo tipo de técnico, e com a população. Isso é o que nós fazemos, e nós gostaríamos de agradecer a participação nesse congresso, onde pudemos dar esse recado. Obrigado.